Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre sinais de que Deus quer te usar fortemente. Talvez a sua pergunta é: como que eu vou saber que Deus quer me usar? Eu vou te dar 5 sinais de que Deus quer te usar poderosamente, fortemente. Se você tiver pelo menos um desses 5 sinais que eu vou te dar agora, então é porque Deus, ele vai te usar fortemente nas mãos dele. Mas antes de eu dar esses 5 sinais, eu preciso ler um texto da palavra de Deus. Esse texto é para abençoar esse vídeo, consagrar, ungir esse vídeo, para que você seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Esse texto bíblico se encontra em Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 3, verso 10, que diz assim: Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Esse texto está falando de Moisés. Quando Moisés ele vai ao monte, e Moisés ele vê uma árvore com chamas de fogo. Moisés se aproxima e ali Deus começa a falar com Moisés. E fala para Moisés que Deus está enviando Moisés para o Egito para libertar o povo. Estava enviando, queria usar Moisés fortemente. Aleluia! E você, quer ser enviado por Deus? Quer ser enviada por Deus para ser usado? Tem desejo de ser usado ou usada nas mãos de Deus? Se você tem desejo de fazer a obra de Deus, se você tem desejo de ser usada ou usado fortemente nas mãos de Deus, comente aí, comente assim: eu quero ser usada, eu quero ser usado. E Deus, ele vai pegar essas suas palavras e Deus vai já plantar uma semente e vai começar a usar você fortemente nas mãos dele, o Deus Todo-Poderoso. Comente aí se você quer ser usada, se você quer ser usado nas mãos de Deus. Eu sou o pastor José Bispo e esse canal é de palavras proféticas. O primeiro sinal de que Deus quer te usar fortemente aqui na terra para fazer a obra de Deus, para ganhar almas, para curar enfermos, para expulsar demônios, para evangelizar, para ser uma bênção nas mãos de Deus e Deus te usar fortemente. O primeiro sinal é quando você começa a ser invejado pelas pessoas. O primeiro sinal de que Deus quer te usar fortemente é quando os invejosos se levantam contra você. A inveja começa a tomar conta das pessoas e as pessoas começam a ter inveja de você. Lembra de José do Egito? Os próprios familiares dele, os irmãos de José, começaram a ter inveja de José só porque José teve uns sonhos. E a inveja tomou conta dos irmãos de José, na qual os irmãos de José partiram para cima dele. Humilhavam José, xingavam José e depois a ponto de vender José para outro povo que levou José para o Egito. Mas Deus ele fez uma manobra tão grande, a obra de Deus era tão grande na vida de José que não adiantaram nada eles ficar com inveja, não adiantaram nada os irmãos vender para o Egito, porque na terra que os irmãos de José, com inveja de José, pensavam que ia estragar a vida de José, Deus exaltou José lá no Egito. Então não tenha medo. Se alguém está com muita inveja de você, se alguém está até te prejudicando por causa da inveja, ou se alguém quer te prejudicar por causa que está com inveja de você, não se preocupe, não tenha medo, entregue nas mãos de Deus,
porque Deus vai te exaltar, Deus vai te colocar lá em cima, Deus vai começar a te usar fortemente. Então, o primeiro sinal, se você está vendo muitas pessoas, ou algumas pessoas, até da própria igreja, entre os seus familiares, se estão com inveja de você, e se a inveja está aumentando cada vez mais, pode ter certeza, Deus quer te usar fortemente. O segundo sinal de que Deus quer te usar fortemente, antes de eu dar esse segundo sinal, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse vídeo, dê um joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares e nas redes sociais. E não se esqueça de dar um like. Dê um like aí para que esse vídeo ele rompa o algoritmo e chegue até milhares, milhões de pessoas, chegue até muitas pessoas, tá bom? Dê um like aí, dê um joinha, compartilhe esse vídeo. E se inscreva nesse canal. O segundo sinal de que Deus quer te usar fortemente é quando alguém já começa a te perseguir. Sabe aquela perseguição? Um persegue de um lado, outro persegue do outro, até mesmo alguns obreiros da igreja, alguns irmãos, algumas irmãs da igreja, começam a perseguir você. Até mesmo vizinhos, parentes, amigos, no trabalho. Quando começa um levante de perseguição contra você, se aproxime de Deus ainda mais, busque mais a Deus ainda, porque esse é o segundo sinal que Deus quer te usar fortemente. O terceiro sinal de que Deus quer te usar poderosamente, fortemente, grandiosamente, é quando você começa a orar e ter fé. Quando você começa a querer orar, a ter o desejo de orar, de jejuar, de ler a Bíblia, quando você começa a buscar a fé, a ter mais fé, a saber o que é a fé, orar, buscar Deus, esse é o terceiro sinal, você pode ter certeza que Deus quer te usar fortemente. O terceiro sinal que Deus quer te usar fortemente é quando você começa a querer ter mais fé, a saber sobre a fé, ler a Bíblia, orar, jejuar, buscar a Deus, cultuar, pregar a palavra de Deus, ganhar almas. Quando você começa a ter esses desejos, você pode ter certeza, esse é o terceiro sinal de que Deus quer te usar fortemente. Dá lugar a Deus e deixa Deus te usar. O quarto sinal de que Deus quer te usar fortemente é quando a luta começa a ficar muito grande. Quando a luta começa a aumentar, que parece que você não tem saída. Quando a luta vem de todos os lados, a luta aumenta e você fala, Senhor, será que eu vou aguentar? Aí você, com a tua fé, você fica firme, pode ter certeza, você vai passar por essa prova. Esse é o quarto sinal de que todos os profetas, homens e mulheres de Deus do passado e dos dias de hoje, quando a prova fica muito grande, você pode ter certeza que esse é um grande sinal que Deus quer te usar fortemente nas mãos dele. E depois que os homens e as mulheres de Deus, profetas, passaram por essa prova grande, Deus começou a usar esses homens e as mulheres fortemente. E é a mesma coisa com você. A luta está grande? Aumentou repentinamente? Então, fique mais firme ainda. Porque esse é um grande sinal de que Deus quer te usar fortemente. O quinto e último sinal de que Deus quer te usar fortemente é quando você ouve, quando você começa a ouvir a voz de Deus. Quando você começa a ouvir a voz de Deus nitidamente. Quando você ouve a voz de Deus na tua mente, nos teus ouvidos. Quando você ouve a voz de Deus nos sonhos. Você tem ouvido a voz de Deus nos sonhos? Eu já ouvi a voz de Deus nos sonhos
umas 2, 3 vezes já. A última vez que eu ouvi a voz de Deus foi há 4 dias atrás. Aleluia! E você, tem ouvido a voz de Deus? Se você tem ouvido a voz de Deus, se você tem tido inspirações divinas, se você sente a presença de Deus forte, você sabe que é Deus falando no teu coração, te inspirando e ouvido a voz de Deus, pode ter certeza, esse é o 5º sinal de que Deus quer te usar fortemente nas mãos dele. Dá lugar para Deus, busque a Deus. Sabe por quê? A coisa mais maravilhosa do mundo é você ouvir a voz de Deus. É você fazer a obra de Deus. É você orar e Deus abençoar, curar, libertar. É você ser inspirado por Deus e falar o que Deus mandou você falar. A coisa mais boa desse mundo é você ser usado nas mãos de Deus. Então tá aí 5 sinais de que Deus quer te usar fortemente. Dá lugar, fica firme e deixa Deus te usar. Se inscreva nesse canal. Deus abençoa.